Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Lembra da história do florista Sérgio Murilo da Silva, que há mais de 30 anos tem uma barraca fixa de flores e plantas na rua Marechal Deodoro, no centro de Juiz de Fora? No dia 27 de agosto, a prefeitura retirou a barraca, o que revoltou muita gente. O executivo alegou que Sérgio não tinha mais licença e precisava se adequar às novas normas de padronização para comércio de rua. Por exemplo, não ter mais barracas presas ao chão, entre outras medidas. Sérgio, na época, alegou que as normas prejudicavam o manuseio das flores e, por isso, não concordava com a mudança. Esse impasse pode estar perto do fim. Sérgio foi chamado na prefeitura e deve ganhar um novo ponto e nobre, dentro do Parque Alford, onde hoje tem um coreto. As conversas estão em andamento e, em breve, as partes devem anunciar um final feliz. A Polícia Civil está na fase final da investigação da morte de uma garota de programa no início deste mês em Ubá. Faltam apenas os laudos periciais do local do crime e outros detalhes técnicos para que o inquérito seja enviado à Justiça. Estamos investigando o crime de feminicídio. E a própria circunstância desse tipo penal é o menosprezo à condição da mulher. Então, esses fatos revelam o perfil criminoso, né, do investigado. Como ele matou, a forma como ele ocultou o cadáver, a frieza como ele agiu. Então, todos esses elementos indicam ali a periculosidade dele. Essas são as últimas imagens de Ana Clara Veloso, de 19 anos, horas antes de ser morta. Ela está com Jonathan de Oliveira Martins, apontado pela Polícia Civil como principal suspeito do feminicídio, indo para o programa na casa dele. Já nessa imagem, Ana Clara está morta na porta da casa do suspeito. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou o crime. No intervalo ali de aproximadamente 1 hora, fato que nós teremos que constatar via perícia, teria matado a vítima. Após isso, ele ficou um período com a vítima dentro de sua casa, já morta, e posteriormente, durante a madrugada, ele pegou o corpo, arrastou e deixou na porta de sua residência. Depois disso, ele retornou para sua casa e seguiu a sua rotina normal. Acordou, né? Colocou a roupa de trabalho e foi trabalhar, tendo que necessariamente passar pelo corpo da vítima, uma vez que ela se encontrava na porta da casa dele. Em uma troca de mensagens, Ana Clara avisa uma amiga que iria atender a um cliente com fetiches diferentes. Em seguida, o print não mostra, mas segundo a Polícia Civil, ela compartilha a localização em tempo real, mas a mensagem não chega mais. Essa testemunha já foi ouvida e confirmou a conversa. Outros prints mostram a conversa entre Ana Clara e Jonathan, onde ele revela alguns fetiches. Ele teria contratado a vítima por um aplicativo para a realização de programas sexuais e na residência do investigado teria ocorrido um desacerto em razão dos valores a serem cobrados. Eles entraram ali em vias de fato e ele veio a matar a vítima. Essa é a versão que ele confessou na esfera policial. Mas nós estamos ali também apurando se de fato ocorreu isso ou se foi alguma outra circunstância que levou à morte da vítima. Segundo a Polícia Civil, Jonathan havia se mudado para Ubá há cerca de 3 meses. Ele teria saído de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, onde é investigado por ter cometido um outro crime semelhante, ter matado uma outra garota de programa. Ele escolheu Ubá por ter parentes na cidade. A polícia ainda investiga outros crimes que ele possa ter cometido em Ubá. Ele ganhou uma notoriedade e outras vítimas identificaram o suspeito em razão da prática de outros crimes. Uma das vítimas ela foi abordada na principal avenida do bairro onde ocorreu o fato, né, o bairro industrial aqui em Ubá. Ela foi abordada, ele ofereceu ali uma quantia para a realização de um programa sexual, a vítima recusou e após a recusa dela ali, ele agiu de coação para tentar levar a vítima até a sua residência.
só que ele foi impedido ali por populares e até mesmo pela própria vítima, que conseguiu fugir dele. Um homem foi preso após ameaçar uma funcionária com uma arma de fogo em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou a corporação alegando que o patrão teria ido até a sua casa e feito ameaças com um revólver. Os militares foram até o local e, durante buscas, encontraram um revólver calibre 357 e 8 munições. Uma vítima que estaria sendo ameaçado por seu patrão por relações trabalhistas. Uma vítima que estaria sendo ameaçado por seu patrão por relações trabalhistas. Diante, então, das características desse indivíduo suspeito, nós deslocamos até a sua oficina e, mediante buscas, logramos êxito em localizar uma arma de fogo que teria sido utilizada na ameaça, sendo, então, conduzido o indivíduo suspeito e o armamento até a delegacia para demais providências. O homem apresentou o registro da arma, mas não possuía autorização para porte. Ele foi preso em flagrante e a arma apreendida foi encaminhada à delegacia. A próxima fase da operação contra fraudes em licenças ambientais para mineração, que prendeu 17 pessoas em Minas Gerais, deve mirar a facilitação de medidas através da influência de políticos, como deputados estaduais. Entre os presos estão o diretor da Agência Nacional de Mineração e um ex-chefe da Polícia Federal, que é de Barbacena. A investigação da Controladoria Geral da União, em parceria com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, revelou um sofisticado sistema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes ambientais na extração de minério de ferro. Os suspeitos criaram núcleos de atuação para negociar com os órgãos ambientais, realizar os contratos e pagar as propinas a agentes públicos federais e estaduais. É uma organização criminosa que objetivava já ter lucros na casa dos bilhões de reais. A estimativa é de que, consolidadas essas explorações que foram obtidas as autorizações através de corrupção, poderiam chegar a mais de 18 bilhões de reais em exploração ilegal. A investigação aponta que desde 2020, quando o inquérito foi aberto, o esquema repassou mais de 3 milhões de reais em propinas a integrantes da Agência Nacional de Mineração e do Instituto do Patrimônio Histórico, o IPHAM. Em Minas Gerais, os envolvidos atuavam na Secretaria do Meio Ambiente e em órgãos ambientais. Alguns servidores chegaram a receber uma mesada para favorecer a organização criminosa. Entre os presos estão Alan Cavalcante Nascimento, apontado como chefe do esquema, Rodrigo de Melo Teixeira, delegado e ex-superintendente da Polícia Federal de Minas Gerais, e Caio Mário Seabra, diretor da Agência Nacional de Mineração. Entre as empresas envolvidas está a Minerar S.A. Foi a partir de um projeto irregular da mineradora na Serra do Curral, cartão postal de Minas, que teve início a investigação. Os bens dos envolvidos e de empresas foram bloqueados. O bloqueio de bens ultrapassou R$1 bilhão, mais especificamente R$1,5 bilhão em bens bloqueados e sequestrados. São 17 pessoas presas, 22 mandados de prisão e agora está se apurando os números efetivos da operação, que ainda está em curso. 2 veículos bateram de frente depois que os motoristas tentavam desviar de um cavalo que estava na pista da Avenida Juiz de Fora na madrugada de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, com a colisão, um dos carros pegou fogo e as chamas se alastraram para a vegetação às margens da via. As equipes dos bombeiros conseguiram controlar o incêndio no automóvel e no terreno, evitando que o fogo se espalhasse. Os 2 motoristas já estavam fora dos veículos quando o resgate chegou e não tiveram ferimentos. Moradores de Belo Horizonte, Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Contagem, mais municípios vizinhos tomaram um susto e tanto na noite de terça-feira. Os moradores sentiram um tremor de terra. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento do abalo. Nesse, dá para ver que a câmera balança no momento em que a imagem é gravada. Um morador também registrou o estrondo no meio da noite.
Em Contagem, muita gente ouviu o barulhão. Parecia que estava passando uma coisa debaixo da casa. Deu um tremor, assim, mas foi rápido. Nesse condomínio, no bairro Pedra Azul, teve gente que sentiu o apartamento balançar. Na hora que eu fui deitar às 9h30 da noite, eu senti o tremor e depois 2 e pouquinho também da manhã também teve um outro mais leve. Henrique acordou com um movimento diferente em casa. Estava deitado ali, do nada tremeu, deu uma tremida no apartamento, a gente ficou meio desorientado. A filha dessa vizinha, de 11 anos, estava em casa sozinha. Ela falou que tremeu bastante e que até a televisão balançou, o apartamento balançou todo. Ela ficou bem assustada. O tremor de terra foi sentido em vários municípios da região metropolitana e também na capital. Mas o epicentro foi nas proximidades de Contagem, onde o abalo chegou a 2,9 de magnitude na escala Richter. Essa não foi a primeira vez que Contagem foi atingida por abalos sísmicos. Já teve um tremor aqui em Contagem, né, que não tinha sido a primeira vez. Não sei se foi ano passado ou esse ano já teve um tremorzinho aqui em Contagem. Então, assim, é da natureza mesmo. No bairro Santa Terezinha, vizinhos também comentaram um fenômeno que foi sentido de forma mais leve na região da Pampulha. Foi meio que um trovão, aí eu fiquei meio que... Sem saber o que fazer. É isso. Não senti nada. Só as amigas comentaram? Só o comentário das minhas colegas. O que elas falaram? Elas falaram assim, você viu o tremor que deu? Balançou até o meu portão? Falei, não vi não. Só isso, não vi nada. A Prefeitura de Contagem informou que a Defesa Civil Municipal monitora a situação e que até o momento não há relatos de feridos ou danos no município que foi o mais atingido pelo tremor de terra. O Corpo de Bombeiros informou que não identificou acionamentos relacionados ao tremor. A Defesa Civil também não foi acionada. E nós fomos perguntar a um geólogo se esse tipo de tremor é normal. Tremores de terra sentidos na região metropolitana de Belo Horizonte, eles são mais comuns do que a gente imagina, que são causados principalmente por duas situações. Né? Uma primeira situação é o encontro entre as placas tectônicas. Uma outra situação que pode ter levado a essa ocorrência por conta de algumas falhas, né? Falhas geotérmicas, geodinâmicas, que ocorrem pelo acamamento dessas camadas. Voltamos na sequência com mais informações do Jornal da Alterosa. Até já. Funcionários da fábrica Mercedes-Benz em Juiz de Fora iniciaram um movimento de greve durante negociação salarial da categoria. Os metalúrgicos paralisam as ações internamente, evitando assim a entrada e saída de mercadorias. Nós estamos numa negociação salarial da Database, isso já rola, o sindicato entregou a pauta para a empresa no dia 21 de julho, ou seja, nós estamos quase 2 meses com essa pauta e as negociações se arrastando. A proposta da empresa, os companheiros já estão sabendo que a empresa quer dar o INPC apenas, não quer dar nenhum ganho real. Ticket de alimentação aplicar 4% de ganho real, que é muito pouco. No piso também só o INPC. E nós entregamos a pauta e as negociações não avançam. Eu quero primeiro aqui parabenizar os companheiros que estão desde anteontem na greve, paralisadas as atividades internamente, e nós vamos continuar paralisados até que a empresa resolva vir para a mesa e fazer uma negociação decente que respeite os trabalhadores. Nós queremos nada mais do que aquilo que é o nosso direito. E nós queremos a busca pelo ganho real, a busca pela melhoria do ticket de alimentação e outros pontos importantes da nossa pauta de negociação. Então, enquanto a empresa alega para o sindicato que não vai negociar com a fábrica parada, e nós não vamos negociar com ela rodando. O Jornal da Alterosa fez um contato com a assessoria da Mercedes-Benz, mas a montadora ainda não respondeu. A audiência de instrução de Tom Moreira, ex-candidato a prefeito de Cipotânia, e do segurança David Abranches, acusados de matar Tiago Oliveira, de 21 anos, foi cancelada pelo juiz de Alto do Rio Doce. Segundo a defesa, a sessão foi adiada por consenso entre as partes, porque os vídeos do crime não foram juntados à denúncia do Ministério Público. Ainda não há nova data marcada. A família de Tiago fez uma manifestação na porta do fórum com pedidos de justiça. Ainda segundo os advogados, as cautelares dos réus estão mantidas.
Tiago foi morto em outubro de 2024 com um tiro nas costas em plena luz do dia. De acordo com o Ministério Público, Tom Moreira dirigia o carro acompanhado do segurança que atirou na vítima após uma manobra de moto feita perto do veículo. Este mês em todo o mundo é divulgada a campanha do Setembro Amarelo, período dedicado à prevenção do suicídio. A psicóloga Karine Brock defende que o primeiro passo para prevenir o autoextermínio é falar sobre a vida. A importância da conversa, atrelada a uma boa alimentação, são fundamentais para o cuidado com a saúde mental. Setembro Amarelo, ele tem esse lema de conscientização sobre a saúde mental e sobre como prevenir o suicídio. Muitas vezes aqui no consultório eu recebo pacientes que quando falam em suicídio, o que eu percebo é que eles não querem acabar com a vida, eles querem acabar com a dor. E dor se acaba com tratamento. E eu explico que é muito importante a terapia, muitas vezes junto com a medicação, junto com a nutrição, fazer ali uma rede de apoio para a gente poder ajudar esse paciente a lidar melhor com o sofrimento. A saúde mental ela não é ausência de doença, porque todos os dias a gente tem desafios para a gente poder lidar, problemas, estresse. Então, saúde mental não é ausência de doença, é como a gente enfrenta essa doença. A nutrição adequada é essencial para que o corpo funcione bem. De acordo com a nutricionista Elisa Lobo, a mente e o corpo estão conectados. A deficiência nutricional pode fazer com que o corpo diminua a produção de hormônios responsáveis pelo bem-estar. É necessário falar de nutrição e de ortomolecular quando a gente fala de saúde mental. Por quê? É o nosso corpo que produz nossos neurotransmissores do bem-estar e do prazer. O seu intestino é responsável por mais de 90% da produção diária de serotonina, que é o neurotransmissor que regula isso. Inclusive, o medicamento antidepressivo, ele age exatamente fazendo recaptação de serotonina, que é mantendo essa serotonina mais tempo na nossa corrente sanguínea. Agora, se a gente fizer um trabalho ainda mais inteligente e estratégico, a gente vai estimular o seu corpo a produzir mais esse neurotransmissor através da nutrição ortomolecular, através do triptofano, que é um nutriente essencial para essa produção, através das vitaminas do complexo B, ômega 3. O intestino tem que estar saudável, então não pode ter consumo diário de açúcar, de glúten, que vai inflamar e vai impedir que o seu corpo produza esse neurotransmissor, que é a serotonina, que é tão importante. Além disso, algumas outras desregulações hormonais, picos de cortisol, aumenta a ansiedade, agitação, aquela sensação que você não entende de onde vem, pode ser alteração hormonal da sua ausência de saúde. E é aí que entra esse ajuste da nutrição e da ortomolecular no tratamento em conjunto para cuidar do paciente com ansiedade e depressão. As especialistas reforçam que o Setembro Amarelo não é apenas um mês de prevenção ao suicídio, mas um convite ao autocuidado integral, seja pela escuta atenta de um amigo, pelo apoio da psicoterapia ou por escolhas conscientes no prato. Cada passo em direção à saúde mental é também um passo em direção à vida. A umidade do ar ficou baixa na tarde de hoje. Especialistas destacam um alerta de umidade relativa baixa nesses dias para algumas localidades da Zona da Mata, com valores podendo ficar entre 20% e 30% no período mais seco do dia, o que pode provocar desconforto respiratório. Ao longo desse final de semana a gente vai ter uma condição muito favorável aí ao forte aquecimento, né? Então a gente vai ter temperaturas bem elevadas em todo o estado, né? E na Zona da Mata não vai ser diferente aí, então as temperaturas podem alcançar aí os 33, 34 graus, né? Então temperaturas bem elevadas. Principalmente ao longo do domingo e da segunda-feira, né? Na segunda, aí a gente já tem um avanço do sistema frontal que deve causar mais pancadas de chuva e trovoadas, né? E no sábado a gente tem a questão de ser favorável aí à ocorrência daquelas pancadas isoladas, né? Mas muito por conta do calor, né? Esse calor excessivo ele tende a ficar, então, ao longo do final de semana e na segunda-feira. E entre segunda e terça-feira a gente tem aí a mudança nas características, né? E deve ter uma queda bem intensa nas temperaturas. Obrigado pela companhia no Jornal da Alterosa. Eu te convido para a gente fechar a semana amanhã às 6:50. Boa noite e até amanhã.
Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região.